A graciosa paz do Senhor Jesus seja com todos neste momento. Hoje, domingo, mais um dia de culto ao Senhor. Faz uma falta enorme a gente tá junto, né? Aí todo mundo junto no templo. Nossa, que falta que eu sinto de ouvir, né, o louvor pessoalmente, de estar em adoração diante do Senhor junto com todos os irmãos, de dançarmos na presença de Deus. Ai, que saudade, que falta que isto faz. Ainda me sinto meio podada aqui sentada, né, diante das câmeras, mas Deus seja louvado. Tudo seja para o louvor e a glória de Jesus, né? E conforme o tempo, né? Nós vamos remindo o tempo e andando com sabedoria naquilo que hoje nos é possível fazer. Mas eu creio que em breve estaremos adorando ao Senhor juntos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós vamos estar juntos, mas enquanto estamos vivendo este tempo de um isolamento ainda social, né? Ainda apreensivos, sem saber acerca do que vai acontecer, mas temos a confiança na presença real do nosso Deus conduzindo todas as coisas. A mão do Senhor conduz todas as coisas. E gostaria que pudéssemos todos juntos neste momento, sei que você já está preparado aí, ou na sua casa, né, ou no ambiente aí onde você preparou, né, de repente aí com seu celular, com seu notebook, até em outro lugar mais reservado, mas o ideal seria que você pudesse, né, mesmo que você não possa assistir no horário do culto, mas que você pudesse assistir com a sua família. Faça isso. Reúna toda a sua família para vocês assistirem ao culto junto, não somente assistir. Eu sei que é bem diferente, né, do culto presencial tem hora, mas não tome o culto do Senhor como algo que só possa ser feito dentro do templo. Não, prepare a sua casa, prepare o seu coração e adore ao Senhor junto com a sua família. Façam isso juntos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós vamos orar neste momento. Convido a você para que possamos adorar o Senhor juntos e dizer: Senhor, eis-me aqui, né? Agora eu preciso de ouvir as suas instruções. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, nós nos posicionamos neste momento para ouvir tudo o que o Senhor tem a dizer e nos ensinar. Precisamos sim andar alinhados com o tempo, andar alinhados contigo. Nós não andamos, Senhor, nas trevas, nós não andamos cegos, mas temos a luz do Senhor, a luz do teu entendimento, Senhor, que nos faz andar enxergando a tua vontade, sentindo a tua vontade. E até mesmo, Senhor, em meio às dificuldades, ao caos, às perdas, o Senhor ainda, Senhor, nos dá a tua graça de enxergar que nada está perdido, o Senhor continua no controle. Isso, Senhor, tem nos trazido grande esperança. Traz esperança também, Senhor, àqueles que precisam de esperança neste momento. Aqueles, ó Deus, que estão no momento da dificuldade, da tristeza, da angústia, da escassez, da perda. Senhor, ainda há esperança. Não se perdeu tudo. O Senhor é o Deus que restitui, que restaura. E em nome de Jesus, quando todo este caos passar, nós estaremos de pé, restituídos, fortalecidos para continuar em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, fale conosco, com a tua forma de falar. O Senhor tem a tua forma de falar a cada um em particular. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. É a nossa oração. Enche este lugar, enche este lar da tua glória. Aonde este filho estiver, enche da tua glória. Em nome de Jesus, aonde este amigo, esta amiga estiver assistindo, enche da sua presença. Que o teu toque, Senhor, seja real nessas vidas e sintam a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, muitas vezes, né, até os próprios
Irmãos em Cristo Jesus que têm caminhado conosco aí durante todos esses anos na IAUS, que conhecem o nosso proceder, a nossa conduta, podem estar se questionando, né? Poxa, mas num tempo como esse, falar de finanças, né? Não podia estar trazendo uma palavra de consolo, uma palavra aí de ânimo, né? Uma palavra profética para nós. Está falando de finanças, parece estar fora do contexto. Não. Quem nos conhece sabe que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que fazemos ou o que falamos, se não for dirigido pelo Espírito Santo, nós preferimos nos calar. Essa direção nos foi dada por Deus desde o princípio do ano. E nós vamos permanecer nesta direção até o que o Senhor nos diga o que fazer. Até porque muitos estão correndo atrás de um lado para outro, atrás de ouvir uma voz profética, atrás de ouvir profetas. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem se calado. Deus não tem falado acerca de como vai acontecer, como, né, de que forma as coisas vão mudar, quando isto vai acabar. O que o Espírito Santo de Deus, em oração, estava em oração e perguntei ao Senhor Deus, quando isto acaba? E o que o Espírito Santo do Senhor me disse foi: a minha obra ainda não acabou. Então, mediante a isso, o que o Espírito Santo de Deus, ele ministra o meu coração, ele enche o meu coração para dirigir o povo do Senhor neste momento, é para que nos preparemos agora, consertemos a nossa casa agora, consertemos as nossas condutas agora, sejamos transformados na nossa maneira de ver, de entender e de obedecer aos seus ensinamentos, nos preparando para quando sairmos desta situação. O Senhor tem nos dado essa direção neste momento. Se você tem andado atrás de profeta, meu irmão, o profeta não terá agora, neste momento, nenhuma direção de Deus quando isto vai acabar, porque o Senhor é quem sabe quando isto vai acabar. E se aprove ao Senhor usar desta circunstância para nos fazer parar, para poder darmos ouvidos àquilo que as Escrituras têm falado desde ao amanhecer, desde as primeiras horas da madrugada até o anoitecer. A palavra de Deus tem gritado, tem iluminado o nosso caminho, nos chamado a atenção para voltarmos às veredas antigas. Entramos dentro de um ativismo, de um consumismo, de um materialismo tão grande que as Escrituras para nós já não são mais observadas com a mesma integridade, com a mesma obediência e com a mesma submissão que deveríamos seguir. Então, aprove ao Senhor parar tudo. Deus parou o mundo para prestarmos atenção de que como temos andado e como isto tem, de uma forma negativa, trazido falta de fé, ou até mesmo afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. Afastando as pessoas de Cristo por causa do nosso mau procedimento como filhos de Deus. E é interessante que passo a passo nós temos seguido o direcionamento de Deus. E quando eu falo para você neste momento que o Senhor está arrumando a casa, Deus está parando tudo para arrumar a casa, para chamar a atenção, não é para trazer as pessoas para mais perto, para lhes mostrar o quanto Ele pode guardar, o quanto Ele pode salvar, e os seus ouvidos continuam atentos ao clamor, principalmente ao clamor, o verdadeiro clamor que sai de um coração arrependido e que deseja voltar às veredas antigas. E falar de finanças neste momento pode parecer até fora do contexto, na maneira como nós vamos falar hoje. Mas
Preste bem atenção, como nós já temos dito. O Senhor, ele não anda segundo o sistema deste mundo. Ele estabelece como as coisas devem andar. E quando Jesus nos ensinou para orarmos, pedindo ao Senhor que fizesse a sua vontade na terra como ele faz no céu, isso quer dizer que quando oramos assim, nós estamos dizendo que o teu reino venha sobre nós, Senhor. E se o reino de Deus está em nós, então nós não somos guiados pelo nosso próprio entendimento e nem pelas coisas visíveis e materiais que estão ao nosso redor, nem pelas circunstâncias. Nós somos dirigidos e guiados pela vontade de um Deus soberano e todo-poderoso. Tem todo o poder e pode fazer existir da onde não existe. Ele criou com a sua própria palavra. Então, hoje, nosso maior desejo de oração é que o povo de Deus desperte e preste atenção no tempo. Quanto nós perdemos por andar correndo desesperados e ansiosos, como se o mundo fosse acabar e Deus não fosse fazer nada, e não prestamos atenção aos sinais que o tempo traz para nós. Deus está falando através deste tempo. Não espere uma palavra específica de Deus. Porque Deus está falando através deste tempo e dessa circunstância que nós estamos vivendo agora. E Deus está chamando a atenção, não é só de uma igreja, sabe? Ou aqui de um país, ou de um estado. Deus está chamando a atenção do mundo. Deus está chamando a atenção. E neste momento eu convido você para imergir na palavra do Senhor, para imergir no seu ensinamento, porque com certeza Deus está nos preparando, está nos corrigindo primeiro e nos preparando para quando sairmos desta circunstância, possamos sair dentro da visão, dentro da vontade e prontos a obedecer o que Deus tem nos ensinado ao longo desta humanidade, da existência dessa humanidade, mas nós, por um descuido terrível, nós nos afastamos dos ensinamentos de Deus para andar atrás de conselhos, de palavras vãs e inúteis, de experiências humanas. Então Deus está nos convidando, vamos voltar. Amém? Ainda há tempo. E eu convido a você a abrir comigo lá a palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 20. Eu vou trazer sempre à luz da palavra aquilo que vou estar falando, tá? Não se preocupe, mais uma vez, todos os textos bíblicos, as referências bíblicas estarão na descrição do vídeo. Então você pode ir até lá, pode examinar as escrituras, pode ler as escrituras, e é importante que se aprenda a fazer isso. Examine as escrituras. E eu aconselho a você a parar de usar bordões, usar frases isoladas, para poder trazer a você algum tipo de afirmação que só diz respeito a você mesmo e a sua própria vontade. Comece a examinar as escrituras e o que nela está escrito, desde o seu contexto, em todo o texto. E não use pretexto com a palavra de Deus para justificar nenhum erro, nenhuma situação fora, completamente fora da palavra e dos ensinamentos de Deus. Amém? Então vamos examinar as escrituras. Leia atentamente para aprender o que Deus está ensinando, não só para ouvir o que lhe convém. Amém? Eu acredito que todos já abriram e eu vou ler essa palavra. A leitura será um pouco longa, mas necessária. E eu convido você a prestar atenção em cada uma dessas palavras que são chaves para o nosso entendimento do que Deus quer nos ensinar. Amém, queridos? Então vamos examinar as escrituras. Diz assim, no Deuteronômio, no versículo 1, diz assim: portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente os seus decretos, as suas doutrinas e aos seus mandamentos.
Foste vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor, e não vossos filhos. Eles não conheceram nem viram a ministração de Yahvé, vosso Deus. Sua magnificência, sua mão poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo. Vós sim fostes testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa do faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra, com seus habitantes. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as muitas águas do Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como Yahvé os aniquilou para sempre. E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando ficou sem chão e a terra abriu sua boca e os devorou, juntamente com suas famílias, tendas e tudo o que os acompanhava no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda portentosa obra que Yahvé realizou. Obedecereis, portanto, toda a lei que hoje vos estou transmitindo, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis adentrando, e para que possais viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde manam leite e mel. A terra em que estáis entrando a fim de tomares posse não é como a terra do Egito, de onde saístes, e onde semeavas e eras obrigado a fazer toda a irrigação usando os pés como numa horta. Mas a terra na qual ireis, logo que atravessardes o Jordão, adentrar, para dela tomardes posse, é terra de montes e vales exuberantes, alimentados pelas chuvas do céu. É uma terra de que Yahvé teu Deus zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Poderás assim recolher teu cereal, terás trigo, vinho e azeite com fartura. Darei boa erva no campo para os teus rebanhos, de modo que poderás te alimentar e ficar plenamente satisfeito. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. A ira de Yahvé se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus. Não haveria mais chuva e a terra não forneceria o seu produto. Deste modo, desapareceríeis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, atai-as como um sinal em vossa mão e afixai-as nas vossas testas como memorando entre vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa, e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao irdes deitar, e quando vos levantardes para um novo dia. Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que Yahvé jurou dar aos vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Porque se diligentemente obedecerdes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes com zelo, amando o Senhor vosso Deus, e andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, Yahvé expulsará de diante de vós todas essas nações, a fim de que tomeis posse e despojeis uma terra que agora pertence a povos mais numerosos e poderosos do que vós. Todo lugar em que a sola de vossos pés pisar será vosso território.
Vossas terras se estenderão do deserto do Líbano e do rio Eufrates até o mar ocidental, o Mediterrâneo. Ninguém terá a capacidade de vos fazer resistência. E haver o Senhor vosso Deus espalhará o medo e o terror de vós a todos os povos por toda a terra em que pisardes, conforme vos prometeu. Prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé vosso Deus, desviando-vos do caminho que neste dia vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. Até aqui, nós vamos ler esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Nós tomamos esta palavra e nós entendemos que a palavra do Senhor não se limita apenas ao Antigo Testamento. Essa palavra aqui não se limita apenas a isto, mas é uma palavra profética que faz menção aos dias de hoje. O quanto o Senhor nos diz: guarde tudo quanto eu vos disser, para que vocês e seus filhos tenham uma vida abençoada, bem-sucedida e feliz. Nós, durante esse mês, nós vamos estar falando sobre a bênção de obedecermos e nos posicionarmos segundo a vontade de Deus e a maldição quando decidimos não andar segundo a vontade, os princípios estabelecidos e os ensinamentos do Senhor. Para a gente começar entendendo, né, o que vamos tratar durante todo este mês, né, que entra de agosto, nós vamos entender o que Deus está falando acerca da maldição e da bênção. Preste bem atenção. Para que possamos entender o que Deus nos diz acerca da bênção, nós precisamos de entender que a bênção é uma graça atribuída e concedida por Deus, resultando em nós o bem e a felicidade. Isso é uma vida de contentamento, uma vida de satisfação. Em contrapartida, a maldição é uma desgraça, ou seja, a perda da graça. É a perda do bom relacionamento com Deus, da comunhão com Deus. E, sabe, resulta na infelicidade dos nossos dias. E até mesmo das decisões, das condutas que tomamos. Então, também a maldição, nós podemos dizer que a maldição é algo que traz uma fatalidade para quem decidiu viver nos seus próprios caminhos. É uma coisa que a gente pode chamar de fatalidade, é o que não se pode evitar. E infelizmente, a insatisfação, a infelicidade, a frustração faz parte daqueles que decidem viver em desobediência e contrariedade aos ensinamentos de Deus. A palavra do Senhor em toda ela, toda a palavra de Deus, desde o princípio, Deus está sempre se revelando a nós e tem deixado os seus atributos bem claros para que possamos conhecer quem é o nosso Deus. Então, em todo o tempo, a palavra do Senhor ela traz os seus ensinos, ou seja, traz o conhecimento que nós não temos, traz conselhos. A palavra do Senhor ela nos orienta como fazer e ela nos traz direção. Então, ela diz aqui, sabe, o caminho, a direção, aonde nós devemos ir com segurança. Então nós somos cercados o tempo todo pelo cuidado de Deus quando atentamos para os seus ensinamentos. E nesta palavra de Deuteronômio capítulo 11, nós vemos os princípios e as orientações dadas por Deus para nós chegarmos no resultado de uma vida bem-sucedida. Se atentarmos, mas se não atentarmos, também estamos fadados a estarmos ou sermos mal-sucedidos. O segredo de termos uma vida abençoada
é observar todos os ensinamentos da palavra de Deus e decidir, preste atenção, decidir obedecer a todos os ensinos de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente, antes de entrar no tema de hoje, até para que possamos entender tudo o que nós vamos tratar durante o mês, sobre a bênção, sobre a maldição, é quando lemos essa palavra de Deuteronômio, a primeira coisa, a primeira atitude que aqui está sendo chamada a atenção é que devemos amar a Deus. Isso quer dizer que quando nós amamos a Deus, estabelecemos com Deus um vínculo de intimidade e de confiança, o que nos leva à obediência incondicional, porque para nos submetermos, né, à vontade soberana de Deus e até mesmo para a gente se comportar de acordo, né, com o que Deus quer ou concordar com o que Deus está ensinando, nós precisamos de ter este amor e esta intimidade e esta confiança para com Deus. Segunda coisa a observar dentro desta palavra, reconhecer a presença e a intervenção de Deus, não somente em toda a história, mas principalmente na sua vida em particular. Qual tem sido a sua experiência, o seu caminhar com Deus? Porque é muito interessante quando nós observamos nesta palavra que é deixado bem claro, foram vocês e não os seus filhos que tiveram experiências com Deus. O que me chamou a atenção. Não adianta nós querermos ensinarmos os nossos filhos ou exigir que os nossos filhos obedeçam a Deus ou temam a Deus se nós não damos a eles, primeiro, o testemunho. Nós não contamos a eles as experiências que nós temos com Deus. Eles conhecerão a Deus através da minha vida e da sua vida. A gente observa aqui no livro que até mesmo quando Moisés está falando isso, dando ao povo essa direção, assim diz o Senhor, ele diz o quê? Olha, conte as suas experiências, porque foram vocês que viram, né, os sinais do Egito. Foram vocês que viram, né, o exército de Faraó ser destruído. Foram vocês que passaram por todo o cuidado e proteção de Deus no deserto. E foram vocês que viram toda a autoridade e justiça de Deus quando puniu os desobedientes e os rebeldes. Então vocês observaram como Deus é zeloso e cuidadoso para nos fazer chegar, sabe, seguros aonde Ele deseja. Porque Deus não permitiria que pessoas rebeldes e desobedientes pudessem desvirtuar o plano de Deus, inclusive levando toda a sua família junto e não desfrutar da promessa de Deus. Quantas experiências você tem tido com Deus? Quantas coisas você já viu Deus fazer? São estas coisas que testificarão aos seus filhos, o quanto eles deverão confiar e amar a Deus. Terceiro ponto a observar nesta palavra, que a obediência a Deus traz poder para herdar e conquistar. Quarto ponto, Deus é quem dá o sustento e Deus é quem dá a provisão. Mais uma vez, Deus está nos dizendo, sou eu que sustento todas as coisas e segundo a minha vontade e propósito, tudo acontece. Eu cuido de tudo. Deus está mostrando a diferença da escravidão, de estar no lugar certo onde Deus Deus está mostrando a escravidão do Egito e a diferença de estar no lugar certo, onde Deus quer que o povo chegasse e o quanto Deus cuidava deste povo. Observe que quando Deus fala lá no Egito, da onde vocês eram, vocês tinham que irrigar com seus próprios pés.
Segundo alguns historiadores, a terra era irrigada uma vez por ano, quando, né, havia as enchentes do rio Nilo e havia uma bomba que eles acionavam com os seus próprios pés para chegar água até as plantações. Mas aqui Deus diz: eu faço a chuva descer, e para onde vocês vão? Os montes são exuberantes, as colinas são maravilhosas, e a água da chuva fica retida, e eu darei a água, eu mesmo farei com que a chuva caia desde o começo até o final do ano. Que coisa espetacular! Deus ainda diz: mediante a sua obediência, eu farei a chuva cair. E a sua colheita será farta. Haverá o cereal, o trigo, o vinho, o azeite com abundância. Até os seus animais, o seu rebanho, eu vou dar uma boa relva, uma boa erva, para que eles possam se alimentar, e ainda até os próprios animais vão ficar satisfeitos. Que coisa extraordinária. Quinta coisa a observar. Deus diz: cuidado para que o teu coração não seja seduzido e você se desvie do caminho para servir outros deuses. Prostrando-se, presta atenção na palavra que Deus fala, prostrando-se em adoração perante eles. Sabe o que isso significa? Quando você deixa de ser agraciado e abençoado e servido por Deus para se prostrar, para ser dominado, abaixar e se curvar em postura de súplica e terrivelmente adorando a um Deus, deuses que nada podem fazer, e desprezando o cuidado de Deus, se humilhando diante de deuses que nada podem fazer e desprezando o cuidado de Deus. Aí o Senhor diz: cuidado para que não me provoque a ira. Efésios 5, versículo 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que são essas palavras vãs? Palavras inúteis, sem conhecimento, sem conteúdo, sem fundamento, sem princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Quando o Senhor fecha os céus, presta atenção, por causa da desobediência, por causa do pecado, não chove sobre a terra. E a terra não pode fornecer o seu produto. Aí a escassez, a caos, a necessidade, quando Deus fecha os céus. E mais uma vez o Senhor diz: eu sustento a terra e a sua produção. Glórias a Deus, glorifique ao Senhor aí dentro da sua casa. Deus não tem negado a chuva. Enquanto nós estamos ministrando agora, tá caindo uma garoa tão boa lá fora, tá trazendo, tá refrescando, tá molhando a terra, tá molhando as plantas, tá molhando as plantações, e com certeza a terra não vai negar o seu produto, porque Deus assim ordena que ela faça. Mas há uma escassez de chuva espiritual sobre a terra. E há uma escassez de frutos produzidos pela Igreja de Cristo. Eu nem digo dos que estão fora deste conhecimento, que não conhecem a palavra. Eu estou falando daqueles que conhecem a palavra de Deus e decidem não andar por ela nem obedecer. Os céus fecham por causa dessa desobediência. Não há colheita. Então precisamos de nos atentar a esta palavra. Sexta observação: gravar as palavras do Senhor no coração e na mente. Literalmente. Os israelitas, eles usam seus filactérios até hoje. São caixinhas revestidas de couro, onde tem trechos de mandamentos dentro delas.
Eles colocam na testa e colocam na sua mão esquerda, no braço esquerdo, umas caixinhas. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção do que vale. Muitas das vezes nós temos a Bíblia dentro de casa, ou quem sabe as caixinhas, os filactérios, né, na testa, que é fixado na testa, amarrado no braço, ou quem sabe você tem a sua Bíblia que fica lá aberta, né, em cima da sua prateleira, da sua estante, até de repente você tem até um lugarzinho para você colocar ela lá, mas do que vale ter apenas as escrituras sem poder ler e, sabe, e tomar para si, e guardar, praticar o que está escrito, do que vale se não ler e praticar o que está escrito? Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Eu tomo essa palavra, eu medito nessa palavra, sabe? Quando diz assim, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, na palavra, nos seus ensinamentos, e na lei, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Aleluia. E quando a palavra diz ensine os seus filhos, sentados em casa, é propositadamente, é parar tudo e vamos falar sobre as maravilhas, é andando pelos caminhos, quer dizer, é por qualquer circunstância da vida, é andando pelos caminhos da vida, seja os seus altos, seus baixos, é quando se deitar, é quando aquele momento de confiar e descansar no Senhor, e também quando se levantar para um novo dia que começa. Ensine os seus filhos. Escreva nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. O que é um umbral, né? É a sustentação, né, que segura ali, né, aqui as sustentações verticais que vão segurar em cima, né, aqueles, não sei como chama em cima lá, não sei se é ombreiras, não sei como é que chama, e onde se afixa a porta, quer dizer, da onde se entra e da onde sai. Então, ao entrar e ao sair, você se lembrará do que o Senhor disse, e preste atenção que Deus está chamando a nossa atenção para que esteja na nossa casa, esteja na minha casa e na sua casa, bem afixado, sabe? Isso quer dizer que esteja no coração e na mente de cada um, na sua mente, no seu coração, todos os ensinamentos do Senhor, para que quando você e a sua família entrem ou saiam de casa, possam se lembrar de que o Senhor, Ele tem nos dado da sua palavra, para andarmos por ela, nos dirigirmos por ela, e assim acharemos um caminho de vida, de paz e de alegria e de salvação para nossa casa. Amém? E o Senhor ainda diz na sua promessa, né? Você e seus filhos viverão, sabe? E terão seus dias multiplicados na terra. Teus inimigos não poderão te resistir. E você terá prosperidade. Aonde os seus pés pisarem, onde as suas mãos forem colocadas, será vosso. Olha que extraordinário. 7ª observação. E é onde nós entramos aqui. Nem a bênção e nem a maldição são impostas. Preste bem atenção. Nem a bênção e nem a maldição são impostas por Deus. Elas são escolhidas por nós. O Senhor diz, está colocado diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção virá, acompanhará, estará com vocês, se vocês decidirem obedecer. A maldição, se decidirem não obedecer. Vocês não são obrigados, mas preste atenção, na sua decisão você vai colher o resultado. Então, se você decidir não obedecer e se desviar do caminho, e der mais ouvidos e se iludir às palavras vãs e servir outros deuses, infelizmente não haverá contentamento na sua caminhada. Não haverá alegria.
não haverá garantia de prosperidade. Então Deus está nos chamando a atenção para que possamos escolher o que queremos da nossa vida. Interessante quando Deus fala em não servir outros deuses. Dinheiro, riquezas e até o trabalho se tornam deuses e prioridades, né, na vida das pessoas. E a Bíblia mesmo diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. E lá em Mateus 6,24 é onde nós estamos trazendo, né? Durante esse trimestre estamos falando de Deus, família e finanças. Quando nós pegamos aqui Mateus 6,24, entendemos, né, a posição que Deus espera que tomemos, quando diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, quer dizer, as riquezas. Então, a gente começa a entender que as nossas decisões quanto às finanças, elas podem trazer bênção ou maldição. Porque precisamos de decidir a quem vamos servir. Vamos confiar e obedecer em Deus ou vamos confiar na força do nosso próprio braço? Ou vamos confiar nas riquezas? Então a decisão é sempre nossa, da maneira como nós vamos servir, ou serviremos a Deus ou serviremos as riquezas. Não tem como realmente, né, servir a um e servir ao outro. Quando nós precisamos hoje, porque o nosso tema que nós vamos tratar é a bênção do trabalho e a maldição da preguiça. E quando nós entramos aqui dentro de todo esse contexto de bênção e de maldição, o que traz para nós, como devemos nos comportar ou como devemos receber, né, os ensinamentos de Deus, nós quando entendemos que o trabalho também precisa de ser a luz da palavra de Deus, para que seja a bênção sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de bem-estar, de suprir necessidades, né? Nós falamos de adquirir propriedades, bens. Tudo isso são através de recursos que Deus nos dá pelo trabalho. E o trabalho é muito mais do que isso, é muito mais apenas do que provermos, né? Ganharmos dinheiro. O trabalho, na perspectiva do Senhor, nos planos e propósitos de Deus, são muito maiores do que isso. Amém? E para a gente falar em trabalho como bênção, nós precisamos de entender os dois posicionamentos que as pessoas têm em relação ao trabalho, né? Ou são dois extremos, na verdade, né? Ou a pessoa trabalha menos porque o trabalho é muito tedioso, então faz o corpo mole, ou a pessoa trabalha o tempo todo, né? Porque o trabalho para ela começa a ser extremamente importante. Bom, a palavra de Deus, ela afirma o valor do trabalho, com certeza. Mas também ensina que até o trabalho tem que ter equilíbrio. E dentro do propósito de Deus, o trabalho foi planejado por Deus para desenvolver o nosso caráter. É interessante que como Deus, Ele nos ensina através de todas as coisas, todos os nossos atos, todas as nossas condutas, a nossa forma de agir, não é, neste mundo, né? E como Deus traz para nós, dentro desse ensino de finanças, a importância do trabalho, mas não do jeito que nós achamos, e não do jeito que nós estamos acostumados a lidar com o trabalho, mas da maneira como Deus planejou o trabalho. Então o trabalho, além de prover o nosso bem-estar, também é um caminho para nós experimentarmos um relacionamento de intimidade com o Senhor
e com pessoas também. Para que nós possamos encontrar satisfação e equilíbrio no trabalho, nós precisamos de entender o que as Escrituras ensinam sobre o trabalho. Você já parou para avaliar e examinar o que as Escrituras dizem sobre o trabalho? É interessante. Porque a primeira coisa que você vai examinar nas Escrituras é que Deus que instituiu o trabalho. Antes mesmo do pecado provocar queda na criação, Deus instituiu o trabalho. Foi Deus quem instituiu o trabalho. E eu já vi muitas pessoas falando, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Pois bem, olha o que diz lá em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus estava colocando o homem para trabalhar. A primeira coisa que Deus fez com Adão foi atribuir a Adão um serviço, trabalho. O trabalho foi iniciado por Deus para o nosso benefício. Pois é, isso mesmo. O trabalho é para nos beneficiar. Infelizmente, depois da queda, do pecado, o trabalho tornou-se mais difícil. O que diz a palavra, maldita é a terra por tua causa. Olha só, em fadiga obterás dela o teu sustento durante todos os teus dias. Mas trabalho é de Deus. Olha, o trabalho é tão importante na visão da palavra, à luz das Escrituras, que lá em Êxodo 34, 21 diz assim: 6 dias trabalhareis, mas ao 7º dia descansareis. Está no mandamento do Senhor. Deus nos ensina a descansar, mas depois do trabalho. Olha que coisa mais linda. No Novo Testamento, olha o que Paulo diz. Paulo é bem direto em dizer o quanto o trabalho é importante. Não pense que por Paulo ser um missionário, como alguns pensam, eu vou viver da obra. Opa! Deus nunca nos ensinou a sermos encostados, preguiçosos, viver à custa das pessoas. Nós somos sim abençoados por pessoas generosas, ofertantes generosos. Mas olha o que Paulo diz acerca disso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Paulo é bem radical. Não quer trabalhar? Então não come. Olha só, Não é que Paulo estava dizendo, não é para as pessoas que não podem trabalhar. Preste bem atenção. Infelizmente tem pessoas que são mental ou fisicamente incapacitadas de trabalhar, Mas Paulo está se referindo, aos que podem trabalhar, mas decidem não trabalhar. São fiscais da natureza, podemos dizer assim, porque decidem que não querem trabalhar. Como nós já falamos antes, o propósito básico do trabalho nas mãos de Deus é desenvolver o nosso caráter. Até como, fazendo uma analogia, enquanto o carpinteiro constrói uma casa, a casa constrói o carpinteiro. Porque ali ele vai desenvolver habilidades, ele vai ser diligente, cuidadoso, zeloso, vai adquirir destreza manual e ele se torna mesmo, o seu julgamento, se torna mais refinado, enquanto, terminar aquela casa, o quanto aquele carpinteiro também não foi trabalhado em toda a sua habilidade. Isso diz respeito a qualquer trabalho que nós estamos fazendo. Ao final de todo o trabalho, nós também estamos sendo trabalhados. Amém? O trabalho não é somente, como eu falei antes, para ganhar dinheiro, mas é designado também para produzir o caráter santo do trabalhador. Bom,
Não nos resta dúvidas, falando aqui do trabalho, que o trabalho é um projeto de Deus para nossas vidas. Ele instituiu, ele estabeleceu o trabalho desde o Jardim do Éden e vem trabalhando em nós através do nosso trabalho, né? Trabalhando o nosso caráter. Então, dentro desse projeto de Deus, qual é a parte de Deus no trabalho? Pois bem, as Escrituras revelam 3 responsabilidades específicas, né, do Senhor em relação ao trabalho. Primeira delas, quem dá habilidade para o serviço é Deus. Êxodo 36, do 1 ao 2 diz assim: e todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra. Deus deu habilidades específicas e variadas para cada um de nós. Há habilidades manuais, né? Há capacidades intelectuais, né? Não é o caso de um ser melhor do que o outro, não tem isso, mas o simples fato de terem recebido capacidades, capacitações diferentes. Todos os trabalhos são importantes. Todos são honrados e honrosos e todos são necessários para servir e para sermos servidos. Então, não pode haver uma menosprezação do trabalho que a gente executa. De repente você está tão insatisfeito aí com o seu trabalho, se achando tão pouco. Não, o seu trabalho é necessário e muito importante. Amém? Segunda responsabilidade de Deus dentro do trabalho, quem dá o sucesso é Deus. É o próprio Deus quem dá o sucesso. A vida de José é um exemplo disso. Olha o que diz lá em Gênesis 39, versículos 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Nós temos certas responsabilidades. Eu e você temos certas responsabilidades. Mas, preste bem atenção, precisamos de reconhecer que quem nos dá o sucesso é Deus. É Deus quem nos dá o que precisamos para ter o sucesso. Amém? Terceiro, Deus controla a promoção. Eu fiquei surpresa quando eu aprendi isso. E acredito que você também deve estar surpreso. Quem controla a sua promoção no trabalho não é o seu chefe, mas é Deus. Quem controla a promoção no seu trabalho. Literalmente. Olha o que diz em Salmo 77, versículos 6 e 7. A força e a ajuda de que o homem precisa não vem desta terra, seja de onde for. Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Tá? Essa versão é na Bíblia Viva. É interessante, é isso mesmo. Não é o seu chefe que vai determinar, não é ele que decide se você vai promovido ou não. Essa decisão pertence a Deus sobre a sua promoção. E eu acredito que quando nós entendermos isso, eu espero que você entenda isso, até a sua perspectiva vai mudar em relação ao seu trabalho, não é? E vai trazer um impacto tremendo ao seu desempenho como empregado. Todas as vezes que você lembrar que a habilidade, o sucesso e a promoção vem de Deus, você vai ver a partir de hoje o seu trabalho de uma perspectiva diferente. Infelizmente, a maioria das pessoas deixam Deus de fora do trabalho e crê que somente elas podem controlar o sucesso e as promoções que ela vai receber. Não. Entenda que essa realmente é uma das partes do Senhor na posição do trabalho e não é sua. Amém? E outra coisa, entender a participação de Deus no trabalho vai evitar estresse, frustração desnecessária, angústias, medos no seu trabalho. Então Deus é quem te dá toda a habilidade, não é? E controla o sucesso e a promoção no seu trabalho. Amém? Agora, a nossa parte no trabalho.
Todos nós temos certas responsabilidades relacionadas com o nosso trabalho. As escrituras, elas nos revelam, né, que de fato nós estamos servindo ao Senhor e não as pessoas em nosso trabalho. Quer uma prova disso? Lá em Colossenses 3, 23, 24, é isso mesmo. Você está servindo ao Senhor com o seu trabalho. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Prestou atenção nessa palavra? Depois eu convido você a reler Colossenses 3, do 23 ao 24. E quero deixar aqui a pergunta mais importante que nós deveríamos fazer todos os dias quando começamos a trabalhar. Para quem eu trabalho? Quem é o meu verdadeiro patrão? E a resposta, segundo as Escrituras, diz que nós trabalhamos para Cristo. E eu estou falando do seu trabalho secular, não é o seu trabalho na igreja. Não é o seu ministério, é o seu trabalho secular. E temos que ter em mente o que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão, faça. Para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça, não hesite. Provérbios 12, 27 diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente, cuidadoso, zeloso, cheio de prontidão. Amém? E nas Escrituras, o trabalho árduo e a diligência, como eu falei, o cuidado, o zelo, estar sempre pronto, são encorajados. A Bíblia sempre vai nos encorajar a trabalhar arduamente, sem preguiça, sem corpo mole, sem reclamação, sem murmuração. Enquanto que a mesma Escritura, né, ela diz sobre a preguiça repetidas vezes que a preguiça é condenada. Lá em Provérbios 18, 9 diz assim: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. A palavra do Senhor, ela afirma com muita clareza e condena veementemente a preguiça. Paulo mesmo, voltando aqui a falar de Paulo, Paulo foi um exemplo de serviço árduo, de trabalho árduo. Ele diz lá, né, Paulo está dizendo lá em 2 Tessalonicenses 3, 8 e 9, diz assim: em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, mas por termos em vista oferecer-vos sempre em nós mesmos para nos imitardes. Que exemplo de trabalho! Paulo pregava o evangelho de Cristo, mas também trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a ninguém, para viver nas costas de ninguém, né? E ainda falava para que ele mesmo fosse exemplo, para que pudessem imitá-lo. Paulo nunca deu exemplo de ser um encostado, né? Um preguiçoso, vivendo da obra, como a gente vê alguns falando. Não, Paulo trabalhava, Paulo fazia tendas para se manter. Amém? Então é um belo de um exemplo para nós, até mesmo porque quando nós mostramos o quão o nosso trabalho é importante e excelente, né, as pessoas mesmo verão, né, em nós, né, um bom exemplo na vida cristã que nós temos, e jamais elas vão identificar preguiça e mediocridade com Deus. Então, se nós temos passado uma má impressão como filhos de Deus, nós precisamos de rapidamente mudar a nossa maneira de agir em relação ao trabalho, porque as pessoas não podem identificar nos filhos de Deus, nos cristãos, pessoas medíocres e preguiçosas, sem palavra, sabe? Sem serem pessoas de coragem para enfrentar o trabalho. Amém? Mas preste atenção, o trabalho árduo não quer dizer trabalho em excesso.
O trabalho deve ser equilibrado, como nós começamos aqui a falar, com outras prioridades da nossa vida. E a nossa prioridade maior é o relacionamento com Deus. O que diz em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E completa aí, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto quer dizer, se o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, é a nossa maior prioridade, então quer dizer, nada em absoluto nos faltará. O nosso trabalho terá boa recompensa. Amém? E a segunda prioridade que nós devemos ter, antes de dar prioridade, né, a um trabalho que em excesso, além dos limites, além do que seja normal, é a nossa família. Então, jamais devemos abandonar a nossa família em nome do trabalho. Está fora do contexto bíblico, de forma nenhuma. Mas também não é para você não fazer nada e só ficar dentro de casa cuidando da sua família, né? Em nome de cuidar da família, não. Cuidado para não confundir as coisas. Amém? E é bom observar se o seu trabalho tem demandado tanto do seu tempo e da sua energia, isto é um sinal que você está trabalhando demais. Se tem demandado tanto do teu tempo, da tua energia, a ponto de negligenciar o seu relacionamento com Cristo e com a sua própria família, então você está trabalhando além do limite que deveria estar trabalhando. Então, se o seu trabalho está exigindo demais, então seja a hora de criar hábitos melhores de trabalho. E esses hábitos precisam ser mudados. E se você tende a ser um viciado no trabalho, tome precauções extras para se proteger contra a negligência com as outras prioridades. Então, a primeira prioridade é ter um relacionamento com Deus. E a segunda é com a sua família. Amém? Êxodo 34, 21, mais uma vez, quero relembrar que 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Esse é um princípio antigo, que está nos mandamentos do Senhor, mas não é porque ele é antigo que não deve ser observado hoje, porque o descanso, o trabalho e o descanso são obediências que nós precisamos de executar na nossa vida. Precisamos de executar esse ensinamento de Deus. Então, trabalhar 6 dias, descansar 7. Talvez você diga, pastora, mas eu não tenho como descansar no sábado. Querido, querida, conte. Como se fosse, né? Você trabalhou tantos dias, mas um dia desses 6 dias você precisa tirar para descansar. E isso é ordem de Deus, isso não abre questionamento. O descanso é uma ordem de Deus, faz parte do mandamento, dos mandamentos do Senhor para nós. Não é porque nós vemos num mundo cheio de ativismo que não se encaixa, não. É obedecer incondicionalmente. E até mesmo porque o descanso torna-se uma questão de fé, né? Será que o Senhor, você pode perguntar, será que o Senhor é capaz, né, de tornar nossos 6 dias de trabalho mais produtivo do que os 7? É sim, com certeza. O Senhor instituiu o descanso semanal para nossa saúde física, mental e espiritual. E por não observar isso e por não obedecer, muitos estão em graves crises de ansiedade, depressão, infelicidade, chegando até somatizar no seu próprio corpo enfermidades, por não obedecer. Dentro de toda esta ministração sobre o trabalho, né, talvez você seja um empregador
Você que está empregando pessoas, pois você tem atributos, sendo um empregador piedoso, de amar, de servir e encorajar o seu empregado também. As Escrituras dizem isso. É seu dever também prover liderança e manter os empregados conscientes de suas tarefas. Também você tem suas responsabilidades. E servir os seus empregados é uma delas. Olha o que a palavra do Senhor diz, né? A base para a liderança bíblica é servir. Mateus 20:26 diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Seja um bom comunicador. Escute os seus empregados, escute as suas reclamações, tenha ouvidos sensíveis e pronto para escutar as suas necessidades. Olha o que diz as Escrituras, lá em Jó 31, 13, 14. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Diante de uma reclamação legítima, o empregador deve tomar passos necessários para solucionar o problema. Como empregador, mantenha também os seus empregados responsáveis. A responsabilidade de informar os empregados daquilo que se espera dele é sua como empregador. Então, mantenha-os informados das suas responsabilidades. Avaliar regularmente, o desempenho dos seus empregados e comunicar qual foi, o resultado dessa avaliação também é algo que você deve fazer. Se o desempenho do seu empregado não é satisfatório, ou se ele não for capaz ou não deseja mudar isso, talvez você tenha necessidade de uma mudança de funcionário. Mas não negligencie todos os seus atributos como um empregador piedoso. E a palavra do Senhor, ela cerca, tanto o empregado quanto o empregador de bênçãos quando se observa e obedece. E como empregador, a palavra do Senhor, ela garante, que você dê ao seu empregado um salário justo e pague em dia. Olha o que diz lá em Malaquias 3:5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Pague o que é justo, é assim que a palavra de Deus ensina, assim como também deve pagar o salário em dia. O seu empregado tem contas, tem responsabilidades, tem vencimentos, então faça o propósito de pagar em dia aquilo que o seu empregado precisa receber como um salário justo. Olha o que diz a palavra em Deuteronômio 24, versículos 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Olha aí, Deus ensinando como o empregador deve tratar o seu empregado. Amém? Mas há também responsabilidades do empregado. Preste bem atenção. Olha como o Senhor chama o empregado de piedoso. Tem que ter atributos também de piedade. E a primeira coisa, o atributo de um empregado. Você que está aí empregado, você que trabalha, olha, dê importância ao seu trabalho. E você que está aí neste momento desempregado, sem saber o que fazer, pense sobre como agiu e como precisa de se preparar para agir quando novamente a porta de um trabalho for aberta para você. E pode ter certeza, Deus fará isso porque a sua confiança e a sua esperança está no Senhor. Enquanto essa porta não abre, Deus cuidará de todas as suas necessidades. É promessa de Deus. Então, o atributo, o primeiro atributo que a gente pode falar do empregado é a honestidade. É não encontrar nada do que te acusar no teu trabalho. Fidelidade é outro atributo. O quanto você tem orado a Deus pelo seu trabalho.
Você tem abençoado o seu trabalho? Você tem abençoado o seu ambiente de trabalho? Tem abençoado em oração a vida do seu empregador? Tem abençoado em oração, não é, os seus colegas de trabalho? Pois bem, a falta da oração no seu ambiente de trabalho pode prejudicar o seu trabalho. E é do seu interesse que o seu trabalho, que o empregador, que, né, o ambiente onde você trabalha seja abençoado. Porque quando é abençoado, você também é. Então, ore pelo seu trabalho, isso é fidelidade. Amém? Ter honra ao empregador. O empregado piedoso sempre honra o seu superior. Olha o que diz em 1 Pedro 2,18. Servos, ou seja, empregados, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Uma forma de honrar o seu empregador é não participar de fofocas por detrás dele, mesmo que ele não seja a pessoa mais ideal. Mas não faça, não fale pelas suas costas, não fale mal dele pelas suas costas. Na verdade, não fale mal do seu empregador. Ore e abençoe a sua vida. Isso é uma forma de honrar, não é? O seu empregador. Da mesma maneira, honre os seus colegas de trabalho. Pode ter certeza, queridos, em todos os lugares, em todas as empresas, sempre tem aqueles que te colocam no fogo por uma promoção, né? Podem te tentar te tirar do páreo, né? Usando palavras mentirosas, calúnias, tentando passar na sua frente, ser melhor do que você, te deixando para trás, né? Assim, pode até mesmo levar você a ser demitido. Infelizmente, trabalhadores que não são piedosos, não aprenderam a luz da palavra, agem assim desse jeito. Mas a palavra do Senhor diz: nunca levante calúnia contra um colega de trabalho. Nunca levante calúnia. Ou o que diz Provérbios 30:10: não calunies o servo diante do seu senhor, do empregador, para que aquele não te amaldiçoe e fiques culpado. Isso é sério. Verbalize a sua fé. No momento apropriado, fale e demonstre a fé que você tem pelo Senhor Deus. Aqueles que te cercam, pode ter certeza que oportunidades não faltarão. E no momento certo, oportuno, de você falar da fé que você tem e através do seu testemunho, mostrar às pessoas que cercam você o Deus a quem você serve. E nessa esfera de trabalho que o próprio Deus deu a você, pode ter certeza que uma das formas de você mostrar, né, a realidade de Cristo, a mudança de Cristo na sua vida, tendo um trabalho bem feito, um trabalho excelente, que não deixe a ninguém nada do que possa te acusar. Amém? Quando nós entendemos o trabalho sobre a perspectiva de Deus, toda a insatisfação que nós sentíamos antes é transformada em contentamento por um serviço bem feito. E o trabalho enfadonho é substituído pela empolgação da possibilidade de levar outros também ao Salvador, Jesus Cristo. Como que essa perspectiva, quando nós entendemos o trabalho sob a luz do Senhor, muda? Quando entendemos como Deus estabeleceu o trabalho, como nós devemos agir. E o trabalho é uma bênção, porque o trabalho promove o bem-estar, supre a necessidade, desenvolve um caminho de experiências, de intimidade com Deus, produz um caráter santo, é fonte de recursos dados pelo Senhor para nossa satisfação, prosperidade, generosidade. O trabalho é uma bênção, enquanto que a preguiça é uma maldição, né? E quantas vezes, né? A pessoa é cercada de desânimo, de preguiça, sabe? Não quer trabalhar, prefere não trabalhar, né?
Não se dedica a nada, não se dedica ao trabalho, não se dedica aos estudos, não faz nada para ninguém, não faz nada para si mesmo, né? Não demonstra empenho em nada do que realiza, não tem capricho com nada. Olha, isso é sintomas de preguiça. E a preguiça é uma maldição. A não ser que você tenha algum problema de saúde que realmente lhe tire as forças, não é? Precise de ajuda, precise de buscar até um recurso médico. Faça isso. Não fique se lamentando também não. Vá procurar um recurso, uma ajuda para que você logo seja tratado e sarado. Mas se não for este o caso, a única coisa que nós podemos conceituar, definir do que tem acontecido é a preguiça. E olha o que diz as escrituras sobre a preguiça. Lá em Provérbios 6, do 6 a 11, observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará. A tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. E mais alguns textos que eu separei aqui para lhe mostrar como a preguiça não leva a nada e é uma decisão perigosa de não obedecer às Escrituras. Olha só, Provérbios 13:14. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejosos daqueles que se empenham na obra serão plenamente satisfeitos. Provérbios 15:19. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. Provérbios 19:15. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Provérbios 21:25. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Até achei engraçado, né, o ilustríssimo Homer Simpson, quando ele disse algo muito interessante e cômico, se não fosse tão trágico, né? A preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. Interessante, não é, irmãos? Né? É descansar antes de estar cansado. Que essa palavra possa ter trazido para você realmente, à luz da palavra de Deus, a importância e a bênção do trabalho e a maldição e a infelicidade, a desgraça que a preguiça traz para a vida daqueles que não atentam para os ensinamentos de Deus. Então eu oro para que você se atente aos ensinamentos da palavra do Senhor e viva a bênção, toda a bênção do Senhor. E o trabalho, a partir de hoje, tome ele como bênção. Abençoe o seu trabalho e veja sobre a perspectiva de Deus, né? Como o seu trabalho pode ser uma bênção para a tua vida e para a vida daqueles que te cercam. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. E eu vou deixar na descrição do vídeo algumas perguntas que eu gostaria que você pudesse lá depois, em oração e à luz das Escrituras, responder sinceramente ao seu respeito, né? Para identificar algumas áreas que precisam de mudança, né? Faça a si mesmo algumas perguntas. Vou deixar lá na descrição do vídeo. Vá lá, né? E leia essas perguntas e responda para você mesmo. Eu preciso de mudança, né? Em algumas áreas do meu trabalho, na maneira como eu tenho visto, sob que perspectiva, não é? Como tem sido o trabalho para mim. Amém, queridos? Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração. E neste momento eu convido você a que nós possamos, nesta visão que Deus tem nos dado de obediência, de sermos participantes de todo o reino do Senhor, né? Como Deus nos colocou dentro deste reino, não para sermos acomodados, preguiçosos, mas trabalhadores, cooperadores juntamente com Deus. Então não há lugar para preguiça, para comodismo nesse reino. E glórias a Deus que nós temos vivido de maneira a sermos sempre, sabe,
honrados por Deus com toda a nossa forma de agir, sermos úteis, preciosos em toda a sua obra nesta terra. E é dentro desta visão de alegria, de sermos participantes do reino de Deus, de Cristo, assim como Cristo tem nos sido exemplo de serviço, né? E até convido você para que abra a palavra do Senhor comigo lá no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler este capítulo e já vamos nos preparando para cearmos, para a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, eu convido você a abrir lá a palavra Isaías 53. Gostaria de ler essa palavra hoje, preparando, lemos sempre 1 Coríntios capítulo 11, na ordenança do Senhor para nós, para que tomássemos do pão e do vinho, né, o suco de uva para nós, e lembrássemos, né, do que ele fez, o trabalho que ele realizou, dando a sua própria vida, servindo a Deus e servindo a nós também. Né? E ainda disse para nós: participem, coma do pão, beba do cálice, até que eu venha. Lembrem-se do que somos, um para o outro. Amém? É assim que Jesus tem nos feito lembrar dele, o nosso noivo amado, e nós como sua igreja, que aguarda pelo noivo. Então, participando da Santa Ceia do Senhor, nós sempre nos lembramos o que somos, um para o outro. Amém? Vamos ler então Isaías 53, diz assim: Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de que os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta de nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, ou seja, do seu trabalho e empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos,
Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que exemplo maravilhoso de servir foi o de Jesus. Todo o seu trabalho não foi vão. E hoje, quando nós estamos aqui, eu creio que você já preparou aí o pão, o seu suco de uva, já está aí com você, né? Porque hoje ministramos a palavra e a santa ceia do Senhor. Então, que trabalho. Em outra versão diz, ele viu o fruto do seu penoso trabalho. E foi um trabalho muito árduo que Jesus teve. Mas todo trabalho tem a sua recompensa. E hoje eu e você somos essa recompensa deste trabalho. A minha vida e a sua vida é tão preciosa, é tão cara, né? Que foi o que o trabalho de Cristo conquistou. Glórias a Deus, porque hoje nós podemos cear como um corpo diante do Senhor. Por isso, pegue aí os seus elementos, pegue aí o suco de uva, pegue aí o pão. E antes de nós participarmos, nós vamos consagrar estes elementos ao Senhor. Consagre a sua vida também. Amém? Vamos orar? Senhor, nós consagramos estes elementos ao Senhor, em obediência ao que o Senhor nos deixou antes de estar com o Pai. E, Senhor, o Senhor nos disse para que pudéssemos fazer este memorial, esta cerimônia, Senhor, para que pudéssemos lembrar de tudo o que o Senhor significa para nós, de o quanto, Senhor, a tua vida, Senhor, foi dada por nós e a nossa vida é sua, é completamente sua. Senhor, que jamais possamos esquecer ou negligenciar este ato, mas que haja uma grande alegria, uma alegria tão profunda, Senhor, que traz para nós toda a esperança, a cura da alma, a cura, Senhor, de depressões, de opressões. Senhor, e traz também a cura do corpo, porque a sua palavra mesmo afirma que o Senhor levou as nossas doenças e as nossas enfermidades, o Senhor sentiu por nós. Por isso, Senhor, quando nós agora tomarmos deste pão, que comermos deste pão, comemos, Senhor, de todo este trabalho, de toda esta vida que o Senhor nos deu. E em nome de Jesus declaramos a cura para a nossa alma e a cura para o nosso corpo. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos estes elementos ao Senhor neste momento. Em teu nome, Jesus. Aleluia. Como o Senhor mesmo disse, e ele partiu o seu corpo e deu ele por nós. Então pegue do pão e neste memorial nós lembramos do amor, da entrega de Cristo por nossas vidas. E que este amor, quando nós comermos deste pão, seja sentido em nós, pela nossa fidelidade, pela nossa obediência, pela nossa gratidão, e que entre tão profundamente, trazendo cura e libertação para as nossas almas, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E eu compartilho contigo aí deste corpo. Somos parte deste momento. Amém? Somos unidos em Cristo. Comamos o pão neste momento. Santo poderoso, obrigada, Jesus, por nos fazer parte. Obrigada porque podemos sentir em nós, ó Deus, o quanto, Senhor, o teu trabalho hoje nos salva, o quanto as nossas vidas são preciosas. Senhor, que ao comer, Senhor, ao engolirmos este pão, possamos receber toda a vida do Senhor em nós.
toda a graça do Senhor em nós. Entra, Senhor, em nós, mudando e transformando. Transforma, Senhor, a nossa forma de pensar e de agir, nos fazendo filhos de Deus, cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma maneira, tome do cálice. Quando Jesus chama do cálice da nova aliança, uma aliança que foi dada a nós, que nunca será tirada. E nós carregamos essa aliança como prova do nosso comprometimento com o Senhor. E quando olhamos para esta aliança, lembramos de que Ele cumprirá o que disse. Ele voltará e nos buscará. E como noiva, nós desposaremos e participaremos com o Senhor para sempre, deste momento. Amém? Então tome do vinho, lembrando que temos um compromisso com Jesus que não será tirado de nós, jamais. Amém? E eu compartilho com você deste sangue que nos lava e nos purifica. E bendito seja o nosso Deus por nos dar vida, e vida em abundância. E essa vida é vida eterna. Amém? Possamos compartilhar neste momento. Juntos tomamos do vinho, do suco de uva neste momento. Bendito seja o Senhor, pela aliança e o comprometimento que nós temos, Senhor. Glórias a Deus por este momento, por nós participarmos deste cerimonial, deste memorial diante do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Como me alegra pertencer a Cristo. Saber que eu sou do Senhor. E como me alegra também saber que nós somos uma família, que nós estamos juntos agora compartilhando dessa mesma vida. Temos o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Amém? Receba em nome de Jesus toda a cura para o teu corpo. Que toda enfermidade seja curada em nome de Jesus, o qual eu também tomo posse. Em nome de Jesus. Seja curado de dentro para fora e todo o teu ser receba a cura do Senhor. Receba a vida e vida com abundância. Amém? Em nome de Jesus. Quero estar orando, abençoando a sua vida, a sua semana, a sua casa. E já na sequência receba a bênção apostólica. E fique na gloriosa e na preciosa paz de Jesus. Amém? Senhor, te damos graças, Senhor, por este momento tão espetacular, tão maravilhoso, deste cerimonial. Quando trazemos à memória, Senhor, Senhor, como enche o nosso coração de alegria lembrar. Como enche, Senhor, a nossa vida de paz, lembrar. Que coisa boa é estar na sua presença e participarmos como corpo, até que o Senhor volte. E eu oro neste momento, Senhor, para que a cura do Senhor venha sobre nós, para que a alegria do Senhor esteja em nós, sendo a nossa força, para que a paz do Senhor exceda todo o nosso entendimento, em nome de Jesus, e sejamos ricamente abençoados e transformados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê uma semana excelente, guardados e protegidos pelo Senhor, e que possamos fazer a diferença, Senhor, fazer a diferença, e que seja uma semana de decisões, Senhor, para vivermos debaixo de bênção, em nome de Jesus. Aleluia. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do seu Santo e Doce Espírito seja com todos nós, e todos dizemos amém.
Que Deus te abençoe.